A pedra de moinho, consequências da sedução. O ensinamento de Jesus em Mateus capítulo 18 versículos 6 e 7 é uma advertência poderosa sobre a responsabilidade que cada um tem em seus atos. O versículo diz: "Mas, se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho, e que fosse afogado na profundeza do mar." Esta passagem não apenas revela a gravidade do pecado que leva outros à queda, mas também enfatiza a seriedade de influenciar negativamente a vida de alguém, especialmente os mais vulneráveis. O termo pequeninos se refere não apenas a crianças, mas também a todos os que são iniciantes em sua jornada espiritual. A Bíblia ressalta que Jesus não está apenas preocupado com a ação da pessoa que cai em pecado, mas também com a essência do ato de seduzir. Ele nos ensina que a sedução é uma forma de pecado que muitas vezes passa despercebida, mas que é igualmente condenável. Neste estudo, vamos explorar a perspectiva bíblica sobre como as roupas sedutoras podem levar outros a pecar e a severidade do juízo que aguarda aqueles que provocam a queda dos outros. A sedução pelo vestuário. Em uma sociedade que frequentemente valoriza a aparência externa, é fácil esquecer que o que se veste pode ter um impacto profundo sobre os outros. A Bíblia enfatiza que as roupas não são apenas uma questão de estilo, mas refletem valores e atitudes do coração. Quando alguém se veste de forma provocativa, pode inadvertidamente conduzir os outros ao pecado. A sedução, nesse contexto, não se limita ao ato físico, mas abrange a intenção de atrair a atenção de forma a desviar o foco de Deus e promover desejos carnais. A passagem em 1 Pedro capítulo 3 versículo 3 e 4 complementa essa ideia ao instruir que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Este versículo nos lembra que a verdadeira beleza vem de um coração que busca agradar a Deus, não de adornos externos que podem levar outros à tentação. O pecado de seduzir. A advertência de Jesus em Mateus capítulo 18 versículo 7 também é um chamado à responsabilidade. Ele diz: "Ai do mundo, por causa dos escândalos. Porque é necessário que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem." Isso mostra que, embora os escândalos possam ser inevitáveis, a forma como agimos diante deles é crucial. Na Bíblia, a pessoa que seduz não apenas traz condenação sobre si mesma, mas também se torna responsável pela queda de outros. O pecado de seduzir é grave porque envolve não apenas a própria pessoa, mas também as vidas que ela afeta. Quando alguém leva outra pessoa ao pecado, está não apenas desobedecendo a Deus, mas também desconsiderando o valor da vida do outro. O impacto pode ser duradouro e devastador, e Cristo deixa claro que a responsabilidade recai sobre quem seduz. Isso é um lembrete de que nossas ações possuem consequências não apenas para nós, mas também para aqueles ao nosso redor. O juízo divino. A passagem de Hebreus capítulo 10 versículo 26 ao 31 reforça a seriedade do pecado consciente e deliberado, especialmente para aqueles que conhecem a verdade. O texto diz: "Porque, se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados." Aqui, o autor destaca que a rejeição consciente dos ensinamentos de Cristo e a escolha de levar outros ao pecado resultam em um juízo severo. A Bíblia adverte que o juízo de Deus não é algo a ser levado de forma leviana. A ideia de cair nas mãos do Deus vivo é uma expressão de temor e respeito. Aqueles que seduzem e levam os outros ao pecado, especialmente após terem recebido o conhecimento da verdade, enfrentam consequências que são infinitamente mais graves do que imaginam. O pecado de seduzir é, portanto, um ato de rebeldia contra Deus, que não ficará impune. A beleza interior. A busca pela beleza interior, conforme descrita em 1 Pedro, deve ser um princípio orientador na vida de qualquer crente. Quando as pessoas se concentram em cultivar um espírito manso e tranquilo, elas não apenas se afastam da aparência externa sedutora, mas também se tornam agentes de edificação na vida dos outros. A verdadeira beleza que agrada a Deus é aquela que reflete o caráter de Cristo e promove a santidade. Os cristãos são chamados a ser luz em um mundo escuro, e isso inclui ser um exemplo de modéstia e integridade.
A Bíblia sugere que aqueles que seguem a Cristo devem ser conscientemente responsáveis sobre como suas ações e escolhas de vestuário impactam a vida dos outros. Ao invés de levar outros à tentação, devemos ser instrumentos de edificação e encorajamento, apontando sempre para a verdade do Evangelho. Conclusão. Mateus capítulo 18 versículos 6 e 7 nos oferece uma perspectiva clara sobre a responsabilidade que temos em relação aos nossos atos e como eles podem influenciar a vida de outros. A visão bíblica sobre a sedução através do vestuário nos desafia a refletir sobre nossas escolhas e suas repercussões. O chamado para buscar a beleza interior, como descrito em 1 Pedro, é um lembrete de que a verdadeira graça e beleza vem de um coração que busca agradar a Deus. Assim, ao considerarmos a seriedade do pecado, somos chamados não apenas a evitar a queda, mas a ser instrumentos de ajuda e edificação para aqueles que nos cercam. A advertência de Jesus ressoa profundamente em nossos dias, que possamos ser cuidadosos em nossas ações e escolhas, lembrando sempre que, em última análise, somos responsáveis não apenas por nós mesmos, mas também pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Oração. Querido Deus, agradecemos por nos proporcionar a Tua Palavra, que é um guia seguro e luminoso em nossas vidas. Ao refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus em Mateus, pedimos que o Senhor nos conceda sabedoria e discernimento para compreender a profundidade dessas verdades. Ajuda-nos a reconhecer a responsabilidade que temos em nossas ações e comportamentos, especialmente em relação aos que nos cercam, especialmente os mais vulneráveis. Senhor, pedimos que a beleza de nosso ser interior se manifeste em nossas atitudes e em nossas escolhas, conforme nos ensina 1 Pedro. Que possamos cultivar um espírito manso e tranquilo, que reflita o Teu amor e a Tua graça, e que nossa vida seja um testemunho de santidade e integridade. Senhor, também Te pedimos que nos ajudes a evitar a sedução ao pecado, tanto em nossas vidas quanto nas vidas de outros. Que possamos ser instrumentos de edificação e encorajamento, e não de tropeço. Concede-nos a coragem de viver de maneira que glorifique a Ti e que proteja aqueles que nos rodeiam de qualquer influência negativa. À medida que consideramos a gravidade de rejeitar a verdade e de viver em pecado intencional, pedimos que o Teu Espírito Santo nos convença e nos guie em direção ao arrependimento e à transformação. Que possamos ser sempre conscientes de que nossas escolhas têm consequências, e que essas consequências podem afetar não apenas a nós, mas também aos outros. Agradecemos pela Tua infinita misericórdia e graça, que nos oferece redenção e restauração. Que possamos viver em conformidade com a Tua vontade, buscando a santidade e o bem-estar espiritual de todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.